Oi meninas, tudo bem? Bem-vindas a mais um Mag Garden. Hoje eu tô com a Mi, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. E vai ser muito legal. Queria retomar um pouco com vocês que a gente está falando sobre o tema de viver sem rivais. Viver como filha sem rivais, né, de Deus. E o que isso quer dizer? A gente viu na semana passada sobre Maria, mãe de Jesus, a gente estudou um pouco da vida dela. E viver sem rivais, que é o que a gente vê na vida de Maria e na vida dessas outras mulheres que a gente vai estudar, é ter um espírito manso e humilde, né? É a gente poder se relacionar bem com a gente mesma, a gente poder se relacionar bem com Deus, poder se relacionar bem com as outras pessoas, né? Rivalidade tem a ver com disputa, tem a ver com, né, uma questão de algo contra alguém, quando você tem algo contra você mesma, quando você tem algo contra as outras pessoas, quando você tem algo até contra Deus, né? Uhum. Então isso é rivalidade. E quando a gente tem uma identidade firmada de filhas, que é aquilo que a gente falou lá na primeira semana, a gente consegue viver uma vida sem rivais, né? E Maria de Betânia, ela mostra muito isso pra gente, né, Mi? Verdade. Ela mostra essa identidade firmada, essas características, né? Ela era irmã de Lázaro, irmã de Marta também, né? E ela tem muitas características interessantes, né? É verdade. A gente pode perceber. Com certeza. É interessante que Maria, ela, independentemente da situação, ela não se levantava de forma de ser contra, com esse intuito de rivalidade mesmo, sabe? Ela tinha uma posição, ela sabia para quem ela tinha que olhar, para onde que ela tinha que ir. Então, a situação que se levantasse não fazia ela entrar em rivalidade, seja com ela, com a irmã, com o irmão, com o Senhor, né? Verdade. Então, é interessante pensar que Maria, provavelmente, ela era a irmã caçula, né? Porque Marta, provavelmente, era a irmã mais velha, que cuidava de cuidar das tarefas de casa. Lázaro era aquele responsável pelo lar, né? Então, provavelmente, ela era mais nova. A Bíblia não fala que elas eram casadas ou que elas tinham filho, né? A família de Maria e Maria eram amados por Jesus. Lá em João 11:5 fala isso. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, né? Maria, ela se comportou como uma verdadeira discípula de Jesus, porque ela queria ouvir os ensinamentos dele, né? Ela não se preocupava com o que tinha, ela foi realmente uma discípula de Jesus. E ela era uma mulher, assim, realmente que amava, admirava e adorava Jesus, né? Ela adorava Jesus com todo o coração dela. E é interessante pensar, né, Má, que eu estava falando para você, que eu li que a palavra adoração, ela tem 3 significados, né, que podem vir do hebraico, que é servir, curvar-se, né, e dar tudo, ser devota, né? E essas 3 características é o que a gente vai ver nas histórias de cada vez que Maria aparece na Bíblia. Que legal. Né? Que legal. É interessante porque a gente tem algumas situações que a gente vê Maria, né, vivendo. A Bíblia não conta a história exata dela, assim, mas a gente vê ela em alguns encontros com Jesus, né? E a gente queria passar por eles rapidinho pra gente ver essas características que a Mi falou, de como ela era uma adoradora, né? E como ela era uma adoradora que foi liberta da opinião das pessoas sobre ela, né? O que ajudou ela a realmente viver sem nenhuma rivalidade, né? Sem rivalidade. Contra ela mesma mesmo. Porque às vezes a gente, pela opinião dos outros, a gente acaba criando problemas com a gente mesma, né? É verdade. Porque a pessoa pensa isso, porque não sei quem falou aquilo. E aí a gente deixa que essas coisas tornem a gente, tornem a nossa mente contra nós mesmas, né? É verdade. E é interessante pensar que Maria, ela não foi uma mulher adoradora e liberta porque ela era orgulhosa, insensível, com uma boa autoestima. Sozinha, né? Exato, aquela que se basta. bastava, Pelo contrário, ela foi uma mulher adoradora e liberta, ela não tinha rivais, né? Ela adorava o Senhor sem rivais, sem comparações, porque ela estava em constante relacionamento com Jesus. É verdade. Então ela não olhava para uma pessoa e pensava: nossa, a promessa que Deus fez para ela é mais válida do que Ele fez para mim, ou Jesus ama mais aquela, por isso Ele dá mais atenção para aquela, né? E Maria também não deixou que as situações que ela viveu na vida dela, de até mesmo a morte,
fazerem ela se tornar um rival, ir contra o Senhor, ir contra a sua palavra, duvidar do que ele tinha falado. Verdade. Né? Então, é uma situação que muito, se a gente vivesse, né? Exatamente. Eu fico pensando assim, se Maria vivesse hoje na quarentena, ela não ia tentar, ela não ia criar brigas, contendas, seja em mídias sociais, seja pessoalmente, né, no contato limitado que a gente tem, ou qualquer outra coisa, porque ela estava em constante relacionamento com Jesus. É verdade. Né? É interessante pensar que Maria, ela aparece em 3 trechos e eles estão um pouco distantes entre si. É mesmo. Né? Mas você vê que mesmo nos trechos distantes, a atitude dela mantém a mesma, porque em todo esse tempo ela continuou tendo um relacionamento com Jesus. Né? É verdade. E ela também era uma mulher que tinha uma identidade firmada, né? Ela não só sabia quem o Senhor era, né, e priorizava ele, mas ela sabia quem ela era, né? Sim. Isso faz muita diferença, assim, né? A gente queria ler com vocês esses textos em que Maria aparece. São textos que a maioria de nós conhece, né? Sim. E a gente já ouviu muitas vezes, mas vale a pena repassar porque tantas vezes algumas coisas diferentes apontam para nós, né? Então eu queria começar falando do primeiro encontro que a Bíblia relata de Maria com Jesus, né? Que está lá em Lucas 10. Então a gente vai ler Lucas 10, do 38 até o 42. Ele fala o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Né? Então a gente já vê o posicionamento mesmo de Maria, né? Disso que a Mi falou, ela apontava para Jesus. Ela era uma adoradora de Jesus, né? Ela se curvava aos pés dele, né? Uhum. E eu amo essa história. É demais essa história mesmo. Uma coisa que eu me impacta nessa história é que Maria, ela conhecia e ela confiava em Jesus. É verdade. Então ela sabia que se ela se colocasse numa posição que seria muito mal vista, porque aquele local de sentar aos pés era normalmente uma posição dos homens, né? Os discípulos, os homens sentavam ao redor de Jesus para aprender. Mas Maria sabia que ela confiava tanto no amor de Jesus e em tanto quem ele era, que ela falou: não, eu posso me sentar aos pés dele, porque ele não vai me rejeitar, ele não vai me ridicularizar. E mais importante que isso, Maria, ela não estava pensando se a atitude dela ia impactar a vida de alguém, ia causar um rebuliço, ia causar alguma coisa. Ela estava fazendo aquilo por causa de Jesus, por causa do motivo da vida dela, que era Jesus. Ela queria Jesus, ela falou: meu, eu vou por cima daquilo que é o padrão, daquilo que é o comum. E ela foi, e ela fez aquilo ali, aquela atitude que até chocou a própria irmã, né? Foi verdade. E é interessante que ela não vira e fala: Marta, você deveria estar aprendendo comigo, porque, né? É verdade. Você deveria me agradecer por eu estar te ensinando, né? É verdade. Ela fica ali tranquila, ela continua fazendo a sua atitude, e aí Jesus se levanta e fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Né? Então, é uma situação interessante que a gente vai ver em todas as histórias. Maria, ela continua com aquele espírito manso e humilde, de alguém sem rival. E em todas as circunstâncias, Jesus se levanta por ela. É mesmo. Então, ela não entra em rivalidade. Então, e aí, quando ela mantém, ela obedece, tendo esse espírito manso e tranquilo de Jesus, ele se levanta por ela. E em todas as passagens que Maria de Betânia aparece, acontece isso. É verdade mesmo. Não é? É isso. E eu acho que esse encontro que Maria teve de ficar aos pés de Jesus foi o primeiro para que ela pudesse ser realmente liberta da rivalidade e ela pudesse ser impactada e impactar os próximos. É verdade. Esse foi o primeiro, né? Eu fico pensando o que ela estava ouvindo. Né? É mesmo. O que Jesus estava falando? Estava falando pra ela. É verdade. E é interessante, né, que isso mostra muito, assim, do que a gente pode confiar no Senhor, né? A gente às vezes não precisa, às vezes a gente se sente injustiçada, né? Acho que Maria se sentiu injustiçada, né? Com certeza. Mas eu tô fazendo uma coisa boa, tô ouvindo Jesus.
né? E Marta foi reclamar. E às vezes a gente quer tanto se defender, né? Criar, assim, situações e Maria tinha certeza de que Jesus se levantaria por ela, seja de qual maneira fosse. É verdade, né? É verdade. E eu li um autor que ele fala que quando Jesus fala assim, Marta, Maria escolheu a coisa mais importante, ele estava dizendo para Marta assim, estar comigo é mais importante do que até mesmo comer. Né? Olha só. Então, naquele mesmo momento, ele pega a atitude de Maria e ele ensina através da atitude dela. Olha que legal. Né? E tudo isso porque ela se manteve, ela não entrou ali numa rivalidade, ela não entrou numa competição, ela não entrou em querer provar nada, né? Ela fez aquilo que ela sabia que tinha que fazer, porque ela conhecia Jesus. É mesmo. Né? É mesmo. E ficou ali adorando a ele. É verdade. Né? É verdade. A segunda vez que a história de Maria aparece é numa situação muito difícil, que é a morte do seu irmão Lázaro, né? Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus, né? Foi por ele que a Bíblia diz que Jesus chorou. Essa passagem está lá em João 11, no versículo 28, que diz assim: Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui para ver você. Maria se levantou e de imediato foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Isso é uma coisa interessante aqui. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, o viu, Maria caiu aos seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante, né, Má? Porque a primeira vez que eu li, eu falei: Tá. O que tem a ver aqui? O que tem a ver com isso que a gente está falando? Mas tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que mais uma vez, Maria, ela como é que eu vou dizer assim? Ela é o jeito Maria de ser, sabe? Porque quando Lázaro morre e Jesus está em outra cidade, Marta, que era a irmã dela, se levanta e vai atrás de Jesus. Marta vai ao encontro de Jesus. Mas Maria, ela ficou ali. Porque ela sabia em quem ela confiava. É verdade. Ela sabia que Jesus viria até ela. Ela não precisava falar assim, vamos desesperar, meu Deus, meu irmão morreu. Porque o que acontece? Era uma situação muito complicada, porque Lázaro era quem sustentava a casa. Né? Tudo então, que elas tinham, exatamente. Né? Então elas não estavam só no período de morte, elas estavam tipo, o futuro vai ser o quê? Né? Porque ser mulher e não ter sustento naquela época, você ia morrer, né? Nossa. Mas Maria, ela ficou ali, ela continuou confiando no Senhor, ela sentou-se e esperou ele chegar, né? E aí quando Jesus chega, ela se derruba aos pés dele. Novamente, ela adora o Senhor e declara a fé dela. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E, sabe, é interessante porque às vezes a gente entra numa rivalidade com Jesus quando as coisas saem do nosso planejado, né? A gente entra às vezes a gente não professa com a boca, mas dentro do nosso coração a gente tá de mal, né? Jesus, o Senhor demorou. Né? Muda a nossa visão até de quem ele é, né, Mia? Exatamente. E no texto continua dizendo que as pessoas que estavam com Maria, elas ficaram bravas com Jesus. Elas estavam indignadas com Jesus. Mas a atitude de Maria não foi de indignação, não foi de raiva, não foi de oposição. Pelo contrário, foi de adoração. Ela se curvou aos pés dele e declarou a sua fé, né? Então, mais uma vez mostra, né, essa atitude, o coração que ela tinha. É verdade, né? É verdade. E mais um texto que a gente quer ler sobre Maria de Betânia, né, que é o último que aparece sobre ela na Bíblia e que, para mim, é o mais legal de todos. Tá lá em João 12, do 1 ao 8, que a gente vai ler aqui rapidinho. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres.
Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. É muito legal que Maria, ela unge Jesus, né? Sim. Ela prepara Jesus para o sepultamento, algo que eles não puderam fazer, né? Quando Jesus morreu, porque como Jesus morreu numa sexta-feira, eles não puderam preparar o corpo porque tinha o dia do descanso e tudo, né? Então Maria fez isso antes da morte de Jesus mesmo, né? É, verdade. E mais uma vez mostra a posição de adoradora dela, né? De saber de quem ela estava diante, né? E entregar o melhor que ela podia, né? Para Jesus. É verdade. Eu amo muito essa história, muito. É uma coisa que eu vejo assim, é que Maria entendeu, antes mesmo de Jesus ter feito o sacrifício na cruz, que ele veio para trazer liberdade. É verdade. E ele deu essa liberdade, mas Maria conquistou essa liberdade porque ela tinha um relacionamento com ele. Então, para ela, não incomodava estar aos pés, esperar ele chegar ou derramar o que ela tinha de mais precioso. Porque ela olhava para Jesus e falava: isso me basta, isso é tudo que eu preciso. Né? E se a gente fizer isso, sabe, se a gente tiver um relacionamento com Jesus, abrir mão de tantas coisas que a gente quer estabelecer do nosso jeito, da nossa vontade, da nossa forma, né? Sempre em conflito, sempre tem algo para dizer, mas sempre tem aquele vírgula mas, né? Ou eu sempre preciso me provar, né, de alguma maneira. Exatamente. A gente, às vezes, não recebe essa liberdade, esse espírito livre que Maria tinha para estar aos pés de Jesus e realmente oferecer tudo que ela tinha, né? O que ela tinha de mais precioso. E hoje o que a gente tem de mais precioso é a nossa vida. Então, se a gente aprender com Maria, todos os dias a gente vai desejar e nós faremos esse exercício de derramar a nossa vida, né, em Jesus. É verdade, é verdade. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode aprender com Maria, né? Nesses textos que a gente leu, elas ficam muito claras, né, Mi? Com certeza. Que eu creio que é priorizar Jesus, né? A primeira coisa. É não se importar com a opinião das pessoas. Lembrar de quem Deus é e entregar tudo que nós temos. Né? Maria fez isso, né? E exatamente por causa disso que a Mi falou. Né? Porque ela sabia viver uma vida de liberdade. Sim. E isso é viver sem rivais, né, Mi? É ter essa liberdade de ser autêntica, de ser quem você é, né? De ser transparente com as pessoas, de amar as pessoas, de reconhecer quem Deus é, né? De priorizar Ele, de entregar o melhor que você tem, né? E essa é a liberdade que Deus chama a gente para viver, né? Com certeza. Sem essa rivalidade. E acho que uma coisa para fechar que eu vejo na vida de Maria é que o combustível da vida dela era Jesus. É mesmo. Então você vê que em tudo que ela fazia, era Jesus que tinha o foco. E eu acho que uma vida sem rival é isso, é uma vida que ela sempre vai evidenciar Jesus. É verdade. Porque a gente conta as histórias de Maria, você não pensa tipo, nossa, meu Maria, você pensa assim, cara, Jesus. O que ele estava ensinando? Ele sempre estava em foco, exatamente. Né? É verdade. Exatamente. Bom, gente, a gente chegou ao fim de mais uma semana, né? Hoje a gente falou de Maria de Betânia. E para você poder compartilhar com a sua célula, refletir um pouco sobre a história de Maria e sobre como Deus chama você para viver como uma filha sem rivais, assim como ela viveu nessa liberdade, tem algumas perguntinhas que a gente quer deixar. Pensando na sua vida hoje, Jesus é a sua prioridade? A próxima pergunta. Se você vivesse na época em que Maria viveu, quando as mulheres eram tão desvalorizadas, você teria coragem de agir como ela agiu? Você se preocupa muito com o que os outros pensam de você? Por quê? E o que você precisa mudar na sua vida hoje para que Jesus seja o primeiro e para que você experimente essa liberdade que Maria experimentou? Então, compartilha aí com a sua célula e na semana que vem a gente conversa mais um pouquinho. Com certeza. Tchau, meninas. Tchau.